Eu sou o mais velho de uma família de 8 irmãos. A vantagem de ser o mais velho é que você te chamam de primogênito. Bonito, hein? É, e por eu ser o mais velho, e sou bem mais velho do que os outros irmãos, então eu acabei ajudando meu pai a criar os meus irmãos. Era muito comum na minha época isso acontecer. Então, com isso eu obtenho o respeito de meus irmãos, que me tratam com muito carinho, com muito cuidado, com muito respeito, porque eles me consideram assim como um segundo pai. Legal pra caramba, né? Mas e se você é o caçula? Te chamam de raspa de tacho, colocam um monte de apelido. Se você é meio magrinho, aí te colocam um monte de apelido, te chamam de muriçoca, de um monte de coisa, certo? Às vezes você fica na desvantagem, né? Sabe, às vezes a pessoa se sente um pouco nada. Ele acha que não presta para nada. Às vezes até alguém fala isso para ele, ele acha que não sabe fazer nada, ele acha que não consegue realizar nada, porque às vezes ele tenta alguma coisa e não consegue, ou porque muitas vezes ele está numa função desfavorável, né? Aí você é de uma família de muitos irmãos e muitas vezes os irmãos já têm, os irmãos mais velhos já têm família, outros têm outras funções, um é o vaqueiro da fazenda, né? Se o pai é empresário, ele já é o gerente do supermercado, da loja, enfim, da empresa do pai. Às vezes o homem de confiança do pai acontece e às vezes você é o caçulinha raquítico, que é apelidado de raspa de tacho, não presta para nada, não vale nada, não sabe fazer nada e é terrível, né? E você acha que realmente você não é ninguém, né? Você se engana. Vou contar um pedacinho da história de um cara, o Davizinho. Ah, ele era pastor de ovelhas, porque era a última coisa que restava, sabe? Nenhum dos outros irmãos queria aquela função, eles já tinham emprego, né? Eles já eram funcionário do rei, trabalhavam na segurança do rei, faziam parte do exército do rei, né? Estamos falando de tempos remotos, não é? E o Davizinho era o caçula da família, ficou ali por último. Então era raspa de tacho e um monte de apelido depressivo. É... E aí ele está lá, o pastorzinho de ovelha. Naquela época existiam os profetas. Determinado profeta recebeu um intimato de Deus que ele deveria escolher uma pessoa de uma determinada família para ser o rei de Israel. É impressionante. E então o Senhor, Deus, ele apontou uma família. Era exatamente aquela família cujo o Davizinho era o caçula. O Zé Ninguém para nada. Pastor de ovelhas. Ele ficava aqui, ó, tá aí o pasto, não é? Tá aí o pasto. Não tá chovendo, então o capim tá todo seco. Tá aí. Aí as ovelhas ficavam comendo. Naquela época não existiam cercas. A cerca era o pastor que ficava observando, olhando as ovelhas. E na época tinha os predadores, tinha leões, tinha lobos que predavam as ovelhas. E o Davizinho ficava ali. E ali aconteciam algumas coisas que as outras pessoas, e principalmente os irmãos, não sabiam.
Mas o Davizinho estava ali protegendo as ovelhas, o Zé Ninguém. Então o profeta chegou lá na casa do cidadão, do pai de família, e disse: o Senhor Deus mandou-me aqui, porque um dos seus filhos será o rei de Israel. Então ele disse: pois bem, naquela época, nossa, em qualquer tempo, né? Era uma coisa muito boa, né? Aí o cidadão, o pai de família, chamou todos os irmãos, reuniu todos os filhos, e estão aqui todos os meus filhos. O Senhor Deus falou para o profeta que na hora quando ele olhasse para a pessoa que iria ser o rei, que na hora ele sentiria na hora que seria aquele. Então se reuniram todos ali, a família, ele olhou para todos e nenhum tocou o seu coração, nenhum daqueles ouviu um sinal para dizer é esse. Aí o profeta falou, disse: rapaz, olha, não tive sinal nenhum. Você tem certeza que aqui estão todos os seus filhos? Sim, estão todos os meus filhos. Ou seja, aqueles que ele imaginava que fossem os que eram capazes de assumir uma função como essa. Ele disse: não, não é possível. Não recebi, não tive nenhum sinal. Então ele falou: tem certeza que você não tem outro filho? Ele disse: sim. O, o Davizinho, o caçula, sujeito pequeno, raquítico, feio, Zé Ninguém para nada, disse o profeta. Mande-o chamá-lo para que ele venha até aqui. Então foram chamar o Zé Ninguém, o tal do Davizinho, o raspa do tacho. E então, quando o Davizinho chegou, o profeta falou: é esse. Os irmãos ficaram inconformados. Como que poderia ser? E este sujeito, a única coisa que ele sabia fazer era tocar um instrumento horrível. Eu gosto de birimbau, mas eu vou colocar assim um birimbau. Um instrumento de uma corda só. Não era um birimbau, não. Eu vou colocar um birimbau. Talvez você ache um birimbau um instrumento esquisito. Um instrumento com uma corda só, que aparentemente só emite um som. Não é verdade. É um instrumento maravilhoso. Eu gosto. Ah, e chegou o Davizinho. Ele e seu instrumento horrível, com aquele som insuportável que os irmãos não aguentavam, não suportavam. Mas lá, quando ele ficava lá pastoreando as ovelhas, os animais parece que gostavam daquele som que saía daquele instrumento. Mas tudo bem, ele chegou com aquele instrumentozinho, e aí chegou lá, e quando o profeta o viu, disse: é esse. Aí levou o Davizinho lá para o palácio, e ele iria então conviver lá no palácio. E obviamente aquele sujeito feio, pequeno, raquítico, é, uma função lá sem nenhuma expressão, né? Digamos assim, um faxineiro, uma coisa assim. Eu trabalhei um ano fichado na carteira como faxineiro. Tenho todo orgulho disso, certo? Eu sei fazer uma limpeza, sei limpar um banheiro, tenho todo orgulho disso. Mas tem muita gente que acha que é uma coisa sem nenhum valor. Tudo tem valor, certo? Dou o maior valor a um faxineiro, um engraxate,
toda a profissão é digna, todo o trabalho é digno, é honroso para o homem. Então ele ficou lá no palácio, certo? O rei estava meio malucão, sabe? Estava meio doidão. E aí, inquieto, depressivo, um monte de coisa. E não ficava quieto. Tinha ele lá um harém, não sei quantas mulheres, mas nada satisfazia ele. Um dia ele queria ouvir música. Aí disse, tem um sujeitinho, sujeito feio, desgraçado, vale nada. Mas ele toca um instrumento aí. O rei disse, traga-me aqui. Então o Davizinho, a raspa do tacho, chegou lá, começou a tocar aquele instrumento e o rei adorou. Nossa, o rei delirou com aquele som que saía daquele instrumento do tal do Davizinho. E ali ele ganhou a confiança do rei. Só prestava para aquilo, né? A mais nada. Ia lá, tocava umas musiquinhas lá, eu acho que era uma música só, era tipo meu avô. Meu avô tinha uma sanfoninha de dois baixos, chamava Pé de Bode, só tocava uma música só. Acho que era só eu que dançava. Mas eu tenho notícia que uma vez ele fez uma festa, botou uma festa para um irmão, e começaram a festa às 5 horas da tarde, tocaram e dançaram até 10 horas da manhã. Naquela época, né, era muito difícil você ouvir um som de um instrumento. Maravilha. Assim aconteceu com o Davizinho. O rei adorou aquele instrumento lá, tocando aquela música. E ele ficou lá, ganhou o prestígio, a confiança do rei, e o rei gostava dele. Ficava por ali. Ah, mas naquela época, rapaz, eles viviam em guerra. O ser humano desde o início é assim, viviam em guerra. E o estado dele, lá onde o rei mandava, estava em guerra com outro lugar. E aí o pessoal veio invadir, vieram atacar lá o território do rei. E aí foram lá os soldados e não. Os homens têm um cara lá, um comandante, ou sei lá o quê, um sujeito grandão, era um gigante, um sujeito grandão que é invencível. É impossível vencer essa guerra com aquele homem. Ninguém consegue abater aquele homem. Não é possível, essa guerra é uma guerra perdida, rei. Meu rei, assim falou o seu comandante, e etc, e etc. Essa guerra é perdida. Esse gigante é invencível. O Davizinho veio de lá, com aquele instrumentozinho debaixo do braço, e aí falou, eu vou lá. Mas rapaz, você vai lá, eu gosto tanto da sua musiquinha, e se você vai lá, você vai morrer, eu vou ficar sem ouvir você tocar aqui para mim. Não, fica tranquilo, eu vou lá. Aí o Davizinho, o Davizinho foi lá enfrentar o gigante. Você não imagina, rapaz, a arma, o instrumento que ele usava para lutar. Um instrumento que usava uma pedra, uma sunga. Fiz muito essa brincadeira quando era menino, fazia sunga, fazia até de palha de ulicurizeiro, que é um coquinho aqui da Bahia. E aí ele colocou aquele negócio ali, botou uma pedra e foi lá. E chegou lá, quando o gigante olhou para aquela criatura sem nenhuma expressão, veio vindo de lá para cá, antes que o cara se aproximasse, ele tacou uma pedra no meio da testa e o camarada caiu. Ele era um corajoso, bateu mão da espada e deu-lhe uma punhalada e o matou. O Davizinho, rapaz, o raspa de tacho.
venceu um exército, porque aquele gigante, ele significava a alma do exército, ele significava tudo. Sem o gigante, aquele exército não tinha a mínima chance de vencer o exército do rei, cujo Davi o servia. E aí o Davizinho ficou famoso, cara, ficou conhecido, sabe? O Davizinho virou assim um cara, um mito, né? Virou uma fera. E aí ficou, o rei foi ficando cada vez mais doidão, cada vez mais biruta. E até que, para encurtar a história, até que o Davizinho virou rei de Israel. O Davizinho virou rei. Israel ainda era a maior potência na época. Davizinho virou rei de Israel, o inexpressivo, o Zé Ninguém, o não sabe fazer nada, o não presta para nada. Depois vai se saber que o Davizinho, quando estava lá pastoreando as ovelhas, que ele tinha matado um leão. Ele tinha lutado com um leão, cara. Ele tinha matado um leão. Não se sabia disso, depois vai se saber. O Zé Ninguém, o pra nada, o não presta para nada, o não sei fazer nada. Então, meu amigo, não subestime, não se auto-sabote, não se subestime. Não faça isso. Não pensa que você não é ninguém, que você não sabe fazer nada. Tem alguma coisa que você sabe fazer. E Deus sabe disso. E uma hora ou outra você vai se sobressair. Não se subestime. Não ache que você não presta para nada, que você não vale nada, que você não consegue nada, que você não tem êxito em nada, que você não consegue ganhar dinheiro, que você não consegue ricar, você não consegue nem se autossustentar, você não tem o suficiente, a sua família passa dificuldades, porque você não pode supri-la a tudo, a tempo e a hora, e você se acha que você não vale nada. Porque você vê o seu vizinho tem as coisas, consegue dar conforto à família, consegue colocar o filho na faculdade, consegue dar todo o suporte à família, paga o cabeleireiro, o maquiador, o estilista para a mulher, e a sua mulher tão bonitinha, né? E você olha para ela, meu Deus, se eu pudesse vestir ela melhor, tratar melhor a minha mulher, mas eu não posso, porque eu não sou Zé Ninguém, e porque eu sou Zé Ninguém, porque eu não consigo nada, porque eu não consigo ganhar dinheiro suficiente, nem para sustentar, nem para dar o conforto que a minha família merece, que a minha esposa merece. Não, 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 não. Vai chegar uma hora que o teu vizinho vai morrer de inveja de você. Porque depois, meu amigo, ele pega uma depressão, ele fica diabético, ele fica com problema de pressão alta, ele cria um monte de problema por causa dos vícios e da gula, e você passando necessidade, quando dá fé, tem lá você 80 anos, ele 80 também, e você está firme no batente, você está lutando, já dando um certo conforto para a tua família, e ele gastando tudo que ganhou com a medicina, tentando se tratar das doenças adquiridas por ele próprio pela sua vaidade. Enquanto isso, você está usufruindo com a maior riqueza que o homem pode ter, a sua honra e a sua saúde. Boa sorte para você.